Olá, está começando agora o Jornal da Câmara, a primeira edição desta sexta-feira, dia 22 de março. Acompanhe os nossos destaques. Sessão ordinária da quinta-feira debateu 4 matérias. Dia Municipal de Combate à Tuberculose foi aprovado. No Dia Mundial da Água, vereador cobra por melhorias no saneamento básico e uso consciente dos recursos hídricos. Hoje vamos mostrar uma matéria especial sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado ontem. Agora é oficial. Depois de mais de 15 anos de espera, Plano Municipal de Educação é sancionado pelo prefeito. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Câmara. Mas agora nós vamos conferir o resumo da sessão de quinta-feira. A sessão ordinária desta quinta-feira, dia 21 de março, contou com 4 projetos na ordem do dia. Em discussão única foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcos Papa, que concede título de cidadã emérita a Verônica Meireles Pereira Ferriani. Em seguida, o projeto de lei de autoria do vereador França, que garante aos deficientes visuais da rede municipal de ensino o recebimento de diplomas ou certificados em braille, teve adiada a votação. Em discussão única, o projeto de lei do vereador Paulo Modas, que dispõe sobre a divulgação de informações pelos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde no âmbito do município, foi aprovado. E encerrando a ordem do dia, foi aprovado o projeto de lei de autoria da vereadora Duda Hidalgo, que institui no calendário do município o Dia Municipal de Combate à Tuberculose. E nesta semana o prefeito sancionou o Plano Municipal de Educação. Depois de uma luta de mais de 15 anos, os vereadores conseguiram dar andamento ao projeto. Uma conquista para a cidade e um marco para a história da Câmara. Há mais de 15 anos a discussão vinha perdurando no nosso município e, graças a Deus, na nossa legislatura, sobre o nosso comando à frente da Câmara Municipal, nós tivemos êxito e aprovamos o Plano Municipal de Educação. E vale lembrar que nós aprovamos o Plano Municipal de Educação que respeita a família. E por que eu digo isso? Porque nós conseguimos tirar, através de algumas emendas minhas e de vereadores, como o vereador Brando Veiga, menções sobre sexualidade que estavam no Plano Municipal de Educação e também coisas que tratavam sobre gênero. Então isso aí foi muito importante, o posicionamento da Câmara Municipal. A Câmara se apresentou em sua maioria para lutar contra aquilo que a gente acredita que não deve estar no plano municipal. Crianças de 3 a 5 anos tratando sobre sexualidade, não há cabimento disso. Então, por isso digo que nós conseguimos, depois de 15 anos, mais de 15 anos, aprovar o Plano Municipal de Educação, plano esse aqui em Ribeirão Preto que respeita a família ribeirão-pretana. Depois de tantos anos, a Câmara Municipal, essa legislatura se posicionou, apresentou as suas emendas, discutiu de maneira exaustiva. Nós tivemos uma sessão que perdurou até às 10 horas, às 22 horas da noite e tivemos êxito. Conseguimos aprovar um plano retirando tudo que tratava de ideologia de gênero e sexualidade. Em todo o mundo, hoje é celebrado o Dia da Água, uma data para reforçar o uso consciente dos recursos hídricos. Ribeirão tem avanço nos índices de saneamento básico, mas ainda há muito a melhorar. Dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água. A data foi criada pela ONU em 1993 com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância da água e defender a gestão sustentável dos recursos hídricos. A água desempenha um papel fundamental em nossa vida cotidiana, desde o abastecimento de água potável até a irrigação agrícola, a produção industrial, a energia, o saneamento e a saúde. O Brasil é um país rico em recursos hídricos e a maneira como gerimos esses recursos é de fundamental importância para o futuro da população. Desde 2009, o Instituto Trata Brasil, uma organização da sociedade civil de interesse público, realiza o ranking do saneamento, com as 100 cidades mais populosas do país.
Do ano passado para 2024, Ribeirão Preto avançou 5 posições, de 37º para o 32º lugar. Apesar dos avanços, há questões importantes a serem solucionadas, como, por exemplo, o despejo de esgoto nos córregos da cidade. O que falta a Prefeitura de Ribeirão Preto fazer, porque o Instituto não mede isso, é ver a quantidade de esgoto que está vazando para os córregos, os cursos d'água. Os munícipes me chamam e eu vou, filmo, faço advertência para a Prefeitura. A Maurílio Biagi não para de acontecer isso, é crônico o problema. Antônio Helena Zerrenner, idem, a cidade inteira tem problema de vazamento de esgoto nos cursos d'água. Quem que é responsável por isso? Prefeitura. O Instituto mede apenas a informação que a própria Prefeitura dá. Eu tenho tantos domicílios e esses tantos domicílios, 96,7% estão com coleta e tratamento de esgoto. Mas o problema crônico de Ribeirão Preto. Por falar em esgoto, outro ponto importante destacado pelo vereador é a capacidade da rede. Vazamentos são vistos por toda a cidade. Outro problema, rede subdimensionada de esgoto. Existe uma rede de esgoto num lugar, é feito um novo loteamento, essa rede é sobrecarregada, estoura em calçada, esquina da Bernardino de Campos com a Rua Garibaldi, é crônico o problema e tem centenas de lugares assim em Ribeirão. Quem tem que resolver isso? Prefeitura. Nós não estamos falando de algo que não tem cura. Se está identificando vazamento de esgoto in natura no curso da água da cidade, muitos deles em reservas ambientais, como é o caso do nosso horto municipal, a Prefeitura tem que achar a origem disso. Né? Se está vazando o esgoto na Francisco Junqueira, na Maurílio Biagi, nas outras avenidas, nos outros pontos de curso d'água em Ribeirão Preto, isso tem uma origem. E a Prefeitura tem que investigar isso. Afinal, quem protege o meio ambiente da cidade? É a Prefeitura. O consumo e desperdício de água em Ribeirão Preto é muito alto. A captação pelo Rio Pardo já foi amplamente discutida, mas, na opinião do vereador, a conscientização da população, somado a esforços do Executivo, podem amenizar a situação. Então, esse número do Trata Brasil, ele representa apenas a informação que a Prefeitura está passando. Aliás, alguma delas muito ruim. Nós continuamos em Ribeirão Preto gastando muita água, o nosso consumo de água per capita é muito elevado, um dos maiores do Brasil. Tem a questão do desperdício de água por parte da Prefeitura e tem também a questão de que nós, como cidadãos, precisamos nos educar para consumir menos água, para evitar desperdício, porque a cidade já está com dificuldade de captar água e tratar e distribuir a água do nosso aquífero. Aí dizem assim, faz uma nova captação lá no Rio Pardo. Muito bem, isso tecnicamente é possível, mas construir uma estação de captação, tratamento e distribuição dessa água é caríssimo, vai endividar a cidade em muitos milhões. Que tal a gente fazer a nossa parte e exigir que a Prefeitura faça a parte dela? E agora mais informações com a Francine Rodrigues. Fran? O Centro de Qualificação Social e Profissional da Secretaria de Assistência Social de Ribeirão Preto está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Um total de 230 vagas distribuídas em 6 locais diferentes da cidade. Com o objetivo de oferecer oportunidades de capacitação para a comunidade, os cursos serão ministrados em 2 períodos, manhã e tarde, visando atender às necessidades de diferentes públicos e possibilitando flexibilidade de horários para os interessados. Serão oferecidos os cursos de crochê, bordado, design de sobrancelha, manicure, artesanato geral e mosaico, proporcionando aos alunos uma formação abrangente e alinhada com as demandas do mercado de trabalho atual. As inscrições estão abertas e vão até o dia 25 de abril. Elas podem ser realizadas pelo site ribeirãodigital.com.br. Os interessados devem estar atentos aos requisitos específicos de cada curso e aos documentos necessários para efetuar a inscrição. Para mais informações ou tirar alguma dúvida, o telefone é o 16 98161 6785 ou o telefone fixo 3630 0401. E agora a previsão do tempo com o repórter Paulo Bahia. Paulo.
Hoje, dia 22 de março, sexta-feira, teremos um dia mais frio do que ontem, com sol e muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima na casa dos 21 graus e a máxima chegando à casa dos 27 graus. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não sai daí. Uma ordem do dia é um documento que descreve o cronograma de filmagem de uma diária de produção, mas a ordem do dia aqui na Câmara é outra coisa. Ordem do dia é o momento da sessão em que os projetos serão discutidos e votados. Às vezes, alguns requerimentos são discutidos nesse momento, durante a sessão. Basta o vereador pedir a inclusão do requerimento na ordem do dia. Os projetos aprovados em primeira discussão voltam para outra sessão para serem discutidos e votados em segundo turno. Os projetos aprovados em primeira e segunda discussão seguem para a sanção do prefeito ou para a promulgação do presidente da Câmara. A partir disso, será publicado em Diário Oficial e passa a ser lei no município. Agora fica mais fácil acompanhar o trabalho do Legislativo. Ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down e nós temos uma matéria especial para você. Confira. Miguel tem 13 anos. Vai para a escola, pratica atividades físicas como basquete e futebol, adora brincar com o irmão, ir ao parque e passar tempo com a sua família. E jogo muito, e jogar basquete e jogar futebol. A vida de Miguel seria normal, como a de qualquer outro adolescente, se não fosse por um motivo. A gente tende a olhar para a deficiência como se ela fosse um problema, algo desviante, algo que não se encaixa dentro da vida do mundo, da vida das pessoas, né? Então, se a gente começa a mudar esse olhar, começa a entender que a deficiência é uma característica das pessoas, assim como os seus gostos pessoais, as suas características físicas, o que quer que seja, a gente começa a se relacionar com essas pessoas de uma outra maneira. A síndrome de Down é uma alteração genética no cromossomo 21. Para a família, o diagnóstico após o nascimento causou um choque de realidade. Mas, ao invés de lamentar, a mãe de Miguel buscou ajuda. Eu fiquei sabendo depois do parto, né? Muitas vezes acontece de conseguir saber antes, através dos ultrassons, mas eu não fiquei sabendo, foi só depois. Dá um susto, dá um medo, mas aí o tempo vai passando, as terapias vão acontecendo, você vai vendo o desenvolvimento dele, vai vendo que ele vai conseguindo fazer as coisas, vai se destacando e você fala, peraí, tá tudo certo, vamos seguindo e vamos continuar e eu vou fazer tudo para que ele se desenvolva. Atuante na causa, ela argumenta que a deficiência não é uma responsabilidade singular, e sim de toda a sociedade. O bullying mesmo, que a gente vê sofrendo. Com o Pedro mais velho, o Pedro sofreu bullying na escola. E eu não tive tempo nem olhar para poder perceber isso. De sentar com o meu filho para poder conversar sobre isso. Eu só fui perceber o bullying com o Miguel. E você quer corrigir.
Você quer falar para a pessoa, você quer falar, meu filho, acorda. Todos nós temos uma deficiência em algum lugar do corpo, da mente, do pensamento. E por que o diferente é tão incomoda tanto? Projetos que ajudam essas famílias são importantes. Eles garantem que todos tenham acesso aos recursos e apoio de que precisam. Quando oferecidos gratuitamente, fazem uma grande diferença. Ajudam a reduzir o isolamento, dão apoio às famílias e contribuem com a inclusão e conscientização. E o que me chamou a atenção para essa causa, na verdade, não foi necessariamente o nascimento da minha filha que tem síndrome de Down, mas quando nós começamos a frequentar uma instituição de estimulação precoce, a precariedade de informações que chegava até o público das mães dessas crianças, né, não só com síndrome de Down, mas com todo tipo de deficiência, é que esta data é um marco, né, para a síndrome de Down, pela questão da visibilidade. E aí eu fundei o Projeto FADA, que é uma sigla para Família, Diversidade e Amigos, onde a gente presta um acolhimento, né, a essas famílias, trocando ideias, dando dicas, dando colo, muitas vezes é necessário, né, e também conscientizando a população em geral de que é necessário incluir, é necessário misturar, é necessário respeitar, né, não pode discriminar. Enfim, tem aí vários objetivos, a gente faz bastante eventos ligados também aos jovens de estimulação para eles, de aprendizagem, viagens, várias experiências, visitas a museus, a bibliotecas, a fazendas. Então a gente tem um trabalho bem intenso aí durante o ano todo e ele culmina nessa data onde a gente celebra mundialmente, não a condição em si, mas a possibilidade que a gente tem que ver ao invés da impossibilidade. E o Projeto FADA é lindo, é necessário, né? Nós temos o grupo, ela deve ter comentado, nós temos o grupo no WhatsApp com mais de 150 mães, tem mães até fora do Brasil, e ali uma ajuda a outra, uma orienta a outra, o que uma precisa de um profissional, qualquer área, escola, direito, assistente social, médico, tudo ali é trocado, é uma troca de figurinha muito positiva. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto também se preocupa com o assunto e mantém uma comissão permanente voltada às pessoas com deficiência. Diariamente, o assunto é tratado pelos membros em busca de soluções e iniciativas. Só no ano passado, mais de 30 matérias foram debatidas no Legislativo. A importância da comissão é estar analisando os projetos que chegam na casa, tá? Que vêm a favorecer e ajudar no dia a dia dessas pessoas que portam a síndrome de Down, né? A síndrome de Down não é uma doença como muitas pessoas pensam. Ela é uma deficiência que pode ser facilmente superada com atividades, tratamento, respeito e muito amor. Esse, aliás, é o melhor medicamento. É gratuito e não tem contraindicação. O meu recado sempre é oportunize, acredite. Né? Nunca julgue nada de rótulos. Rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Eu queria dizer assim, que o diferente é normal, que se vocês não querem conviver com as pessoas com deficiências, quem perde são vocês, porque eles têm muito a oferecer. E assim, o Miguel é a nossa vida. Né, a nossa vida. Eu fico triste de ver pessoas que não querem conviver com ele. Eu falo, meu Deus, quanta coisa está perdendo. Isso aqui é a vida. É a nossa vida, né? O Miguel ele veio para agregar muito a vida da gente. E aí a gente fala que é a minha vida, né, filho? Sim, papai. É a minha vida. Bela matéria. E quem quiser entrar em contato com o projeto FADA, pode ligar no telefone 16 99217 6332 ou pelas redes sociais, pelo @FADA. E a gente vai agora ouvir a Francine Rodrigues com mais informações da cidade. O projeto Vem Pra 9 Cultural promove neste domingo, dia 24 de março, das 9 da manhã ao meio-dia, na Avenida 9 de Julho, entre as ruas Visconde de Inhaúma e Tibiriçá, mais um dia especial com várias atividades gratuitas para a população. Em sua segunda edição, o evento terá atrações entre cultura, arte, esporte, meio ambiente, saúde e prestação de serviços, em um dos principais cartões postais da cidade. As famílias poderão conferir uma feira de artesanato de artistas locais e diversas atividades como oficina de desenho, pintura facial, viajando com as histórias interativo, jogos,
atividades culturais, além da doação de mudas, adoção de pets e distribuição de pipoca. A equipe da Coordenadoria de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas da Secretaria Municipal da Saúde participará do evento prestando serviços de saúde à população, como aferição de pressão arterial e orientações odontológicas, com distribuição de material de higiene bucal. O projeto Vem Pra Nove Cultural tem por objetivo promover atividades lúdicas, artísticas, culturais, esportivas, ambientais e educativas uma vez ao mês, sempre aos domingos, enquanto o local está passando pelas reformas e restauros necessários. E agora vamos saber a localização dos radares móveis na cidade. Hoje, dia 22 de março, os radares estarão nas seguintes localidades: as avenidas Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Alzira Couto Machado, Ângelo Genaro Galo, Marechal Costa e Silva, Luiz Galvão César, Professor João Fiuza e Avenida Presidente Kennedy, todas com limite máximo em 60 km por hora. Já na Avenida Maurílio Biagi, a máxima permitida é na casa dos 70 km por hora. Vamos no esporte. O repórter Paulo Bahia faz um balanço da participação de Comercial e Botafogo no Campeonato Paulista, ao lado do comentarista Lucas Bretas. Olá, você que está acompanhando o Jornal da Câmara. Agora a gente vai falar de esportes. E nós tivemos, no começo deste ano, o Campeonato Paulista da Série A1 e da Série A2, com times de Ribeirão Preto envolvidos. O Botafogo na Série A1 e o Comercial Futebol Clube na Série A2. E a participação não foi nada boa. Para a gente comentar um pouquinho mais sobre os times de Ribeirão Preto e falar muito mais de esporte, eu recebo aqui o especialista Lucas Bretas. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Lucas. Tudo bem? Boa tarde, Bahia. Sempre uma satisfação falar com você, ainda mais um privilégio poder falar de esporte e do futebol de Ribeirão Preto. Não sei se é tanto privilégio assim, porque parece que não vamos ter notícias boas, né, para falar, principalmente do Comercial. Mas vamos começar pela Série A1. O Botafogo, que começou perdendo o seu jogo de estreia para o Santos, perdeu de 1-0, mas deixou até então uma boa impressão. Engatou uma série de vitórias, mas aí depois, parece que do meio do campeonato para o final, correu um leve risco de rebaixamento e terminou o campeonato não deixando aquele gosto, deixando aquele gosto um pouco amargo na boca do torcedor, não é isso? A gente consegue analisar a campanha do Botafogo no Paulistão por alguns prismas diferentes, né, que nos trazem um olhar às vezes mais otimista, que, por exemplo, você pode avaliar que com o Ituano caindo para a segunda divisão, o Botafogo hoje é o time do interior que mais tempo tem consecutivo na Série A1 do Paulista. Já são 16 paulistões que o Botafogo frequenta de forma consecutiva e vai chegar ao 17º no ano que vem. Mas nesse período, o botafoguense ficou mal acostumado, entre aspas, com muitas campanhas que chegaram ao mata-mata, né? Que chegaram à fase de... Ou até que resultaram no título do Troféu do Interior também. Também, né? E com isso, a expectativa, quando você pega por esse parâmetro de que o botafoguense está acostumado a ver o time fazendo boas campanhas, batendo de frente com os grandes, sendo chamado de a quinta força, né? Tirando os 4 grandes, a quinta força dos times que vêm do interior, claramente você tem uma decepção, porque um time com o investimento que tem o Botafogo, com a estrutura que tem hoje, certamente, né, um time de Série B do Brasileiro, isso, com o orçamento que tem, né, com as finanças que tem hoje, né, controladas e bem administradas, ele ficar mais próximo, né, de lutar contra o rebaixamento do que brigar pela classificação, certamente para o botafoguense é uma decepção. Ainda mais que, né, você vê um time na Copa do Brasil já passando para a terceira fase, que obviamente isso é muito rentável do ponto de vista financeiro. Esse é o contraponto, né? A Copa do Brasil, o Botafogo aí conseguiu 2 classificações. Vai equilibrando o primeiro semestre, sim, pelo menos, né? Se passar ainda mais de fase, né, ainda melhora. O fato é que com essa campanha no Paulistão de 2024,
muito possivelmente o Botafogo não vai estar na Copa do Brasil de 2025. Vai depender muito da classificação no Brasileiro. Vai ter que fazer uma campanha maravilhosa, uma campanha de acesso ou de quase acesso, né? Vai ter que ficar num G6 ali, talvez um G8 não seja o suficiente na Série B do Brasileiro. Então, por esses motivos, você pode... Se o botafoguense for aquele cara menos fanático, mais tranquilo, não, estamos no Paulistão, já faz 16 temporadas, né? 8 anos caiu, somos o time do interior que está há mais tempo sem cair para a Série A2, frequentando de forma cativa o Paulistão, está tudo ok. Mas o botafoguense já acostumado e mais exigente com esse time que vem chegando constantemente na fase de mata-mata, nas quartas de final do Paulistão, pelo menos, esse cara certamente não ficou muito satisfeito com a campanha no Paulistão. Bom, Lucas, agora vamos falar do outro lado da cidade, né, o Comercial Futebol Clube. Se o Botafogo ainda se manteve, trouxe um pouquinho de alegria para o seu torcedor, principalmente na Copa do Brasil, do outro lado a gente pode falar nada. O time não conseguiu uma mísera vitória na Série A2 e foi com a pior, parabéns aos envolvidos aí, pela pior campanha da história do clube, rebaixado à 3ª divisão do Campeonato Paulista. O que podemos falar desse Comercial? Nossa, Bahia, é difícil até saber por onde começar com tantos erros, né? Uma escalada de atitudes equivocadas, desde do presidente, o Fauzi, passando pelos 5 vice-presidentes, pela gerência de futebol com a Cleison, pelo técnico que iniciou o trabalho, o Luiz Carlos Martins, a montagem do elenco, com um orçamento maior do ano passado, né, que o time chegou ainda nas quartas de final, se classificou em 8º e caiu para a Ponte nas quartas do mata-mata. Então, assim, de fato um trabalho muito ruim do ponto de vista prático mesmo, né? Não foi só um problema isolado em algum departamento do clube. Tudo foi feito de uma forma muito amadora e que resultou no rebaixamento. E não é só que o time rebaixou, não é que o time lutou contra o rebaixamento. Nem isso aconteceu. O Comercial não lutou contra o rebaixamento. Ele não conseguiu nem brigar contra os times que estavam ali. Monte Azul, que ficou na frente dele 3 pontos, Capivariano, Primavera, por exemplo. Todos ficaram muito distantes do Comercial, que é a pior campanha desse formato com 16 clubes em pontos corridos em primeira fase. O Comercial encerra com nenhuma vitória. Foram 6 empates e 9 derrotas. Então, assim... independente de nomes, tá? Aqui eu citei o presidente, o Fauzi, citei o Cleison e o Martins, mas até independente dos nomes, quem fez parte dessa atual gestão, quem fez parte em algum momento de algum departamento, desde o elenco, comissão técnica, a diretoria, todos que fizeram parte dessa campanha deveriam se envergonhar, porque foi de uma tamanha incompetência que beirou o amadorismo. É inadmissível um time fazer uma campanha como o Comercial fez, com um orçamento maior do ano anterior, em que chegou entre 18 classificados. Então, Bahia, assim, é difícil você até encontrar adjetivos para classificar essa campanha do Comercial, que realmente a torcida tem rotulado como o pior time da história dos 112 anos do Comercial. Quando você pega uma história de 112 anos, né, uma história centenária, e a própria torcida do clube classifica e rotula essa campanha como a pior da história, como o pior time do Comercial de todos os tempos, é sinal de que muita coisa ou tudo tem que ser revisto por lá. Na minha opinião particular, uma auditoria urgente, tem que ser feito um limpa lá de basicamente 100%, recomeçar do zero e, no caso, recomeçar com uma SAF. O clube tem que virar empresa. Se não virar empresa, eu acho que inclusive futebol no Comercial ele passa a ser inviável. Já é, na verdade, porque se faz futebol lá passando um chapéu, uma forma muito antiga de se fazer futebol. Sim. E se não virar empresa, eu acho que o clube tende a ter mais dificuldades nos próximos anos. Tá certo. Portanto, aí a participação do Lucas Bretas. Agradeço a sua participação. Obrigado, falando amigo Bahia. Do futebol de Ribeirão Preto, mas a gente também vai abordar vários outros assuntos, outros esportes também, falar um pouquinho do esporte ribeirão pretano, e a gente deseja aí um melhor segundo semestre para a dupla Come Fogo, que a gente depende do futebol de Ribeirão Preto, que movimenta a nossa economia, a sociedade de Ribeirão Pretano. Voltamos sexta-feira que vem com mais notícias do esportes. Até lá. E assim encerramos a edição do meio-dia do Jornal da Câmara. Voltamos à tarde com o resumão da semana legislativa. Até lá.